A hora de nós meditarmos na palavra de Deus. Eu te convido nessa hora para que você possa abrir a sua Bíblia, caso você tenha na sua casa, no primeiro livro do Novo Testamento, chamado Mateus. Mateus, no capítulo 5. Se você puder abrir a sua Bíblia nessa hora, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus, capítulo 5. Essa passagem é conhecida como o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Jesus sobe ao monte, se assenta, os seus discípulos se aproximam, a multidão se assenta para ouvir, e ele começa a ensinar, dizendo sempre bem-aventurado. Você é um bem-aventurado? Você se considera um bem-aventurado? O que você julga ser bem-aventurado? Aquele que tem uma boa vida? Aquele que tem a sua casa própria, o seu carro, a sua moto, a sua família bem-sucedida. Você considera que isso é ser bem-aventurado? Qual o seu conceito de ser bem-aventurado? Jesus tem um conceito sobre ser bem-aventurado. Nesse momento ele diz que bem-aventurados sois quando por minha causa, ou seja, por causa de Jesus, as pessoas o injuriarem. Quando você sofrer injúria, você é um bem-aventurado. Quando você for perseguido, você é um bem-aventurado. Quando você sofrer todo tipo de mentira, quando as pessoas levantarem palavras falsas, mentirosas a seu respeito,
Jesus disse que você seria um bem-aventurado se fosse por causa dele. Se fosse por causa dele. Mas, quando nós pensamos nessa introdução, bem-aventurados, 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 a partir do versículo 3, ele começa a dizer bem-aventurado, 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 e ele vai até o versículo 11. Mateus gasta 9 frases. Ele usa 9 frases de Jesus iniciadas por bem-aventurados. Ou seja, o Rei dos Reis disse em 9 frases quando nós seríamos bem-aventurados. Num primeiro momento, quando nós nos fazemos essa pergunta, será que eu sou um bem-aventurado? Será que eu defino bem o que é ser bem-aventurado? Logo no início dessa meditação eu fiz algumas questões, alguns questionamentos para você, para que a gente pudesse refletir sobre o que é ser bem-aventurado. Muitas vezes nós temos os nossos conceitos, muitas vezes nós temos os nossos achismos, muitas vezes nós achamos muitas coisas, mas nem sempre o que nós achamos é aquilo que Deus acha. Muitas vezes nós pensamos muitas coisas, mas totalmente contrárias à vontade de Deus. Eu não estou nessa noite criticando o seu modo de pensar, não estou criticando o seu pensamento, a sua vida, de forma alguma, amado ouvinte. Mas eu te convido a meditar nessa passagem em contraste com a nossa vida. Quando nós iniciamos essa meditação, nós começamos a pensar no que é ser uma pessoa bem-aventurada. E nós começamos a imaginar, será que é ter bens? Será que eu sou um bem-aventurado quando eu tenho saúde? Mas o Senhor Jesus, ele subiu aquele monte,